Eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta, porque antes de eu entrar aqui para gravar, eu estava pensando sobre como a falta de conhecimento custa caro, sobre como a gente perde tempo, energia, dinheiro e muitas vezes saúde. A gente pode chegar ao ponto de enlouquecer pela falta de não conhecimento, pelo desconhecimento de algo, pela falta de conhecimento. Eu vou falar para você por que eu cheguei nesse ponto, porque eu estava pensando com relação a isso. Eu emagreci 10 quilos em 2014, 2015, foi quando eu fiz minha transição de carreira. Eu era contadora e comecei a trabalhar com emagrecimento. Vi no emagrecimento a possibilidade de trabalhar com algo que realmente fazia sentido para mim, aonde quando eu consegui emagrecer, eu me senti muito bem e poder proporcionar isso para outras mulheres também. E eu, antes de eu encontrar um caminho onde eu consegui alcançar o peso que eu queria, conseguir manter, e venho melhorando a cada ano que passa, mas antes disso, eu tive várias tentativas de emagrecer. E aí eu vou trazer aqui nesse vídeo uma tentativa em especial porque me fez lembrar sobre esse movimento de quanto custa tempo, energia, dinheiro, e pode ser que custe até a sua saúde física, pode ser que custe até a sua saúde mental, quando você não tem conhecimento. Acredito que deva ter sido entre 2012, 2013, mais ou menos, ou até antes, talvez até antes, acredito que 2020, talvez, enfim, não sei. Mas eu estava ali saindo, né, da minha adolescência, da minha maioridade, entrando na minha vida adulta, enfim, e buscando meios de conseguir emagrecer. E eu lembro que naquela época existia um site, não vou citar o nome, porque eu não sei se pode citar o nome, se não pode, mas enfim, tinha um site, na época ainda não tinha Instagram, grupo de WhatsApp, não tinha divulgações assim, a divulgação era feita por site, né? Muita coisa no papel ainda, enfim. E aí eu lembro que tinha um site que ele tinha várias promoções. Então, era promoção de comida, era promoção de várias coisas, enfim. E aí eu lembro que eu paguei, e não foi uma única vez, dentro dessas promoções, era um pacote de um procedimento estético. E eu lembro muito claramente que na propaganda eu tinha ali uma imagem de uma mulher de biquíni e ali tinha mostrava literalmente ali a barriga da mulher. E aí eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro que eu comprei esse pacote, era um procedimento estético. Eu lembro que ele era ele era envolto de argila e tal, e cheio de paranauê lá, enfim, tá? E eu não estou criticando os procedimentos estéticos, eu acredito que se existe mercado, se é um mercado que cresce, se tem muitos estudos, é porque cada um deles tem o seu mérito, funciona, enfim. Mas o que eu acredito é que né, é um conjunto de coisas, não é um procedimento estético que vai proporcionar aquela barriga que estava ali. Mas a verdade é que quando eu bati o olho naquela propaganda e eu vi aquela barriga, qual foi a associação que eu fiz? Se eu fizer esse procedimento estético, é essa barriga que eu vou ter, então é lá que eu vou. E assim eu comprei. E eu lembro que na hora que eu cheguei de frente para o lugar, para a clínica, né, tinha lá essa mesma imagem. Eu falei, nossa, é essa barriga que eu preciso ter, é isso que eu estou em busca, é isso que eu quero conquistar. E ali eu lembro que eu fiz o procedimento estético, eu não lembro exatamente se era uma sessão mesmo, enfim. Mas era um pacote ali, eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque obviamente que eu não alcancei nem 10% da minha expectativa foi atendida e eu não consegui chegar nem perto do que aquela propaganda prometia. E por que que eu falo que o conhecimento, ou a falta dele, custa muito caro? Porque naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e é isso que eu quero compartilhar aqui com você.
Quando a gente para pensar sobre o nosso modo de vida, tá? Não vou me aprofundar sobre isso não, mas é só para você ter uma clareza sobre isso. E eu não sei se você sabe desse dado, mas 95% das pessoas que emagrecem, depois de um ano ou mais, elas voltam para o peso anterior. E também tem um outro dado que é importante você saber, que 66% da população está com sobrepeso e obesidade. O que isso conta para a gente? Que existe um mercado muito abundante. Existem muitas pessoas, existe uma demanda muito grande, existem muitas pessoas querendo emagrecer. 6 ou 7 a cada 10 pessoas precisam emagrecer, não quer dizer que querem, precisam emagrecer. Se 95% delas emagrecem e depois voltam para o peso anterior, o que isso quer dizer? Que a pessoa vai voltar a consumir coisas de emagrecimento, ela vai voltar a comprar. Por que eu estou compartilhando isso aqui com você? Porque quando, assim como eu, naquela época, fui lá e comprei um procedimento estético, acreditando que aquele dinheiro que eu pagaria me proporcionaria aquela barriga, o que eu estava comprando? Eu estava comprando ter aquela barriga. Quero que você pare para pensar agora. Quantas vezes você já investiu em coisas que te prometiam ter? Compre isso e tenha isso. Compre esse procedimento estético e tenha essa barriga. Compre esse plano de exercício e tenha esse corpo. Por quê? Porque existe uma demanda. E a gente está sendo direcionado sempre cada vez mais para que a gente tenha, para que a gente compre esse ter. E aqui existe um ponto que é essencial. Se você entender isso, você entendeu todo o jogo. Se você entendeu todo o jogo, você vai conseguir emagrecer e não voltar mais a engordar. Por quê? Porque a realidade é que existe uma ordem para isso. E a gente inverte essa ordem. Quando eu vou lá, eu pago como eu paguei para conseguir ter aquele resultado, eu estou depositando 80% do resultado que eu quero naquele procedimento estético. Só que onde estão os outros 20%? Eles estão no que eu preciso, no que eu acredito que eu preciso fazer e quem eu preciso ser. E a ordem, ela é exatamente o inverso. Enquanto você não entender essa ordem funcional, você vai emagrecer e você vai voltar a engordar. Por quê? Porque a verdade é que você precisa entender que para você conseguir esse resultado que você tanto sonha, que você tanto almeja, que você tanto objetiva, que você tem tanto desejo na sua cabeça, 80% diz respeito a quem você é. Ou seja, a sua identidade, as suas características. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que quando você internalizar uma identidade que corresponde àquela barriga, você ter aquela barriga vai ser uma consequência. Por quê? Porque a gente faz e a gente tem os resultados de acordo com quem a gente é. Então, eu, por exemplo, sempre dou esse exemplo com relação ao doce. Quem eu era na minha cabeça? Eu era uma formiguinha. Essa era a minha identidade. Logo, se eu tinha identidade, e a identidade ela corresponde a 80% de quem a gente é, das ações que a gente vai tomar, das decisões, da forma como a gente vai se comportar. Então, se eu era uma formiguinha, o que é que eu ia fazer? Eu ia comer muito doce. Qual era o resultado que eu ia ter? Eu ia ficar acima do peso. Eu não ia conseguir ter aquela barriga daquela propaganda, por quê? Porque eu não era aquela pessoa que tinha aquela barriga, eu não tinha as características. Então, a realidade é que hoje a gente compra muito ter e o nosso foco, se você aprender a desenvolver o ser, que é quem você vai conseguir ter o resultado que você deseja ter, alcançar esse resultado. Por quê? Porque você vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer para você conseguir alcançar aquele resultado que você deseja ter. A minha pergunta para você é:
hoje, no momento atual, com relação à alimentação, com relação à atividade física, com relação aos hábitos, quem você é? Você se comporta como quem? Porque à medida que você vai entendendo, baseado na identidade que você se comporta e você vai mudando essa identidade, você vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, porque você já faz o que você faz de acordo com a identidade que você tem. Então, minha pergunta para você é: hoje você tem um resultado. Hoje você tem um resultado. Quem você é hoje? E aí, olha só que interessante, vou trazer o exemplo de uma cliente minha. Uma cliente minha, e eu já trouxe aqui até um vídeo, né, onde eu falo que tudo aquilo que a gente viu, ouviu, as experiências que a gente viveu, a gente vai internalizando. E a nossa identidade, a forma como eu me percebo, ela é formada principalmente nesse primeiro período do 0 aos 7 anos de idade. E aí, como que a gente forma? Eu não sei quem eu sou, mas as pessoas ao meu redor, elas vão me dando uma ideia de quem eu sou. E aquilo que essas pessoas falam, principalmente os nossos pais, aquelas pessoas que são responsáveis por nós, os nossos cuidadores, aquilo que eles falam se torna uma verdade absoluta para gente. Então, quando alguém diz para você, você é XYZ, você acredita naquilo, não importa se você gosta ou não, se você achou aquilo bom ou ruim, você vai internalizando aquilo. E depois, na fase adulta, você vai se comportar como tal, por quê? Porque você acreditou e aquilo se tornou a sua verdade absoluta. Quando você. Aí tem, no caso dessa cliente minha, a gente estava durante um atendimento. E o que que ela falou? Nossa, eu tenho lembranças da minha mãe sempre falando para minhas tias: Nossa, mas ela é gulosa. Mas ela é gulosa. Enquanto não acabar a comida que está no prato dela, ela não para de comer. Ela é assim mesmo, ela é gulosa. E ela acreditou. O que que isso desencadeou nela? E não tem certo nem errado, a culpa não é de ninguém, tá? Ah, mas é culpa da minha mãe porque falou, culpa porque não falou. Não, não é sobre isso esse vídeo, mas é só para você entender como a sua identidade ela foi formada e como isso interfere no seu emagrecimento até hoje. Automaticamente, como ela se comportava hoje, ela se comportava como uma pessoa gulosa. Como uma pessoa gulosa se comporta? Uma pessoa gulosa come muito, uma pessoa gulosa ela come mais do que o suficiente, ela, mesmo ela estando satisfeita, ela come, ela não consegue pegar pouco. Então, ela tinha todos esses comportamentos. Por quê? Porque ela fazia as escolhas dela de acordo com a identidade que ela tinha. E a identidade que ela tinha, a forma como ela se percebia, era de uma pessoa gulosa. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo que ela era gulosa. Então, o problema que desencadeou na questão do peso dela com relação a ela conseguir ser uma pessoa controlada. Porque quais são as características que você precisa desenvolver? Quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou: eu preciso ser uma pessoa controlada. Mas qual era a identidade internalizada que ela tinha de uma pessoa gulosa? Uma pessoa gulosa não é uma pessoa controlada. Percebe que aqui são coisas opostas? Como ela se via como uma pessoa gulosa? Quem ela precisava ser? Uma pessoa controlada, mas a identidade internalizada dela era de uma pessoa gulosa. Então, minha pergunta para você é: hoje você se comporta como quem? E a outra pergunta para você é: quem você precisa ser? Quais são as características que você precisa desenvolver? E eu já quero falar aqui para você, Nani, eu já tenho clareza de quem eu sou, já tenho clareza das características que eu preciso internalizar, mas como que eu faço isso? Eu convido você a vir para uma sessão individual, por quê? Porque dentro da sessão individual a gente faz exercícios, a gente faz técnicas, além de eu te passar exercícios e técnicas para você fazer depois para que você consiga internalizar essa nova imagem. Porque 80% de você vai ficar brigando para você conseguir fazer o que precisa ser feito, mas a gente não muda um comportamento a nível de comportamento. Quando a gente pega, né, um cardápio, por exemplo, de uma nutricionista, o que tem que ser feito também, mas o que que acontece? Ali a gente só está mudando
Comportamento a nível de comportamento, a gente não muda um comportamento a nível de comportamento. Você precisa mudar a sua identidade, quem você é. E qual que é o resumo da ópera com relação à minha história hoje? Hoje olha, faz muito tempo, eu posso dizer que fazem anos que eu não faço um procedimento estético, faz muito tempo mesmo que eu não faço uma massagem, uma drenagem, um procedimento estético, e não porque eu não gosto, mas hoje eu estou muito feliz, eu sinto evolução também no meu corpo, na minha barriga, enfim, tá? Mas por quê? Porque hoje a minha identidade, ela tá muito bem internalizada de quem eu preciso ser para conseguir fazer o que eu tenho que fazer e conseguir ter o corpo, o peso e a saúde que eu desejo ter. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais nesse movimento, então aqui embaixo desse vídeo vai ter o link para você vir e adquirir a sua sessão individual, vai ter o link do meu WhatsApp aqui também que você pode me chamar e tirar alguma dúvida caso você tenha, tá? Mas vem para a sessão individual, porque assim você vai conseguir entender, você vai conseguir identificar, você vai conseguir entender qual é a identidade que você está vestindo hoje, qual é que você precisa vestir para que você consiga emagrecer e não mais voltar a engordar, além de você viver bem dentro do próprio corpo, porque como eu sempre falo, a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.